Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais uma reflexão sobre as parábolas de Jesus. Hoje vamos falar da parábola dos talentos. Uma história que nos convida a pensarmos em dois pontos extremos da nossa existência: a coragem e o medo. Como é que nós estamos vivendo com essas experiências, com esse tipo de emoção na nossa vida? Porque na parábola dos talentos, ele conta que um senhor ia viajar, sair do seu país, e então chamou 3 servos para deixar-lhes alguns bens para eles tomarem conta. A um, ele entregou 5 talentos, ao outro ele entregou 2 e um ao outro. Passado algum tempo, ele retornou e, e solicitou então que os servos fossem chamados para saber o que eles tinham feito. O que tinha ficado com 5 lhe devolveu 10 e disse que havia tomado conta, mas também havia investido. O segundo, também que tinha 2, também entregou-lhe o dobro. O rei então falou para os 2 que eles iriam ser recompensados, iriam ganhar muito mais do que aquilo que eles haviam feito render do dinheiro do Senhor, e também iriam desfrutar do conforto de ficar ao lado dele. E chamou o outro que tinha recebido 1. Esse que tinha recebido 1 disse que ficou com muito medo de perder, porque ele sabia que o rei era um homem cuidadoso, também muito severo, também um homem que não gostava de perder, que sempre ganhava. Então ele enterrou esse talento, que era a moeda, e devolveu a única que ele tinha recebido. E o rei se irritou com aquilo e tirou dele esse talento e disse que agora ele também não teria mais nada. Porque aqueles que muito têm, mais lhe será dado. E aquele que não tem nada, ainda assim o que ele tiver lhe será tirado. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala da questão do medo. Ele intitula uma mensagem chamada Tendo Medo, em que é importante nós pensarmos por que nós não usamos os nossos talentos como devemos ou como deveríamos. Quando voltamos para casa, ou seja, quando encerra a nossa experiência na Terra, como é que nós prestamos conta dos talentos que Deus nos deu? Nós temos coragem suficiente para usar desses talentos em tudo aquilo que nós somos convidados? Porque os talentos, eles são as nossas responsabilidades, os nossos deveres no mundo, no mundo da nossa relação, mas os deveres espirituais, materiais, os deveres também em relação à moral, à ética. Todos nós temos deveres e nós podemos ver esses deveres como os talentos de Deus, o que está dentro de nós e que são esses deveres, essas responsabilidades diante da vida, a qual nós fomos chamados a colaborar, a contribuir. Por isso a parábola é para ensinar sobre o reino de Deus, porque nós não estamos aqui apenas para vivermos experiências materiais, mas nós somos espíritos passando pela terra para vivermos experiências espirituais, nos elevando espiritualmente diante das necessidades e as circunstâncias do mundo material. E o medo, como diz o Espírito Emmanuel, ele nos leva à ociosidade, é o caminho da ociosidade, porque o medo, ele paralisa, ele vai paralisando o ser naquilo que ele deveria ter feito. Ou seja, é preciso aprender a viver com o que temos, o pouco ou o muito. Dizia Paulo de Tarso, aprendi a viver com pouco e aprendi a viver com muito. Nós podemos ter muitos talentos e aproveitar isso e fazer render muito nas nossas atividades, nos nossos compromissos, nas nossas responsabilidades com a vida, com o mundo. Mas nós também podemos ter poucos talentos, mas fazer render, fazer elevar, ou seja, não deixar que o medo te impeça de fazer com que o único talento que você tenha progrida. Eu vou ler aqui uns itens que o Emmanuel fala da questão do medo. Então, o que acontece com o medo? O medo, ele surge com o medo de trabalhar, o medo de servir, medo de fazer amigos,
medo de desapontar, que está muito relacionado ao orgulho, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E assim muitos vão vivendo na vida agarrando-se ao medo da morte. Deixaram de viver tantas coisas, de deixar com que os talentos que receberam, sendo muito ou pouco, pudessem render muito mais pelo medo. Principalmente essa questão do medo de desapontar. Eu queria destacar isso para vocês. O medo de desapontar ele é muito comum, principalmente no nosso círculo cristãos, espíritas, evangélicos ou católicos. Muitas vezes a pessoa ela tem um talento ali, mas ela se recolhe, ela tem medo. Se é de falar, ela tem medo de falar, tem medo de se expor, tem medo de fazer as coisas e dar errado, tem medo de se manifestar em determinada situação. No trabalho também, às vezes a pessoa no trabalho, ela poderia até crescer, até se desenvolver e aproveitar esse trabalho, essa profissão, como ele fala do medo de trabalhar, para crescer e aí poder usar os seus talentos para ajudar mais pessoas. Mas tem medo de se arriscar, medo de perder aquele trabalho. Ou seja, o Emmanuel conclui a mensagem dizendo: se recebeste, pois, a mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente de outros e faze dela o caminho do teu progresso e da tua renovação. Vamos pensar sobre isso? Vamos ver que talento nós temos. Vamos parar para pensar, analisar qual é o meu talento. E é esse talento que você tem, ou esses talentos, que vai te ajudar neste caminho do progresso e da tua renovação. Esse é o nosso caminho. A questão é: nós estamos fazendo todo o esforço necessário diante desses talentos? Fica a reflexão de hoje e até o próximo vídeo. Luz no caminho e paz no coração.